olha lá, punta pau. Eles vão iniciar uma série de programas do Punta-Pau, aqui na RTP Açores. Imagina vocês quem é o primeiro convidado que tenho. Carlos César. É uma honra ter aqui o seu presidente comigo. E então, ter a ser como é que é? Até fiquei tão pasmada que não sei o que é que é dizer, mas eu vou chegar à conclusão. Ter a ser ouvido por uma estagiária que está à procura de primeiro emprego. O seu presidente também não está à procura de primeiro emprego, pois não? Não. Eu estou à procura da primeira aposentação. O meu primeiro emprego já foi há 38 anos. Tantos quantos eu desconto para a Segurança Social e para a Caixa Geral de Apresentações. Mas a tia Maria tem razão, porque quer o primeiro emprego, quer a aposentação, hoje estão mais difíceis do que eram há uns anos atrás, não é? Mas eu estou confiante que tudo isto há de se resolver bem e que ainda a nossa geração há de ter mais tranquilidade do que tem hoje. Isso é verdade. O senhor sempre teve jeito para a política. Já no tempo do liceu, o senhor engalinhava com o governo de Marcelo Caetano e de Salazar. Essa engalinhação começou consigo, isso já vem de família, já é coisa que vem por aí adiante. Sempre foi uma tradição da minha família. Tive um tio-avô que foi fundador do Partido Socialista, ainda na Primeira República, diretor de vários jornais que se publicaram do movimento operário naquele tempo. Também tive um tio-avô que foi presidente da Junta de Freguesia de Santo António, do outro lado, né? Do outro lado. Portanto, sempre tive uma grande participação política, mas sobretudo o meu irmão, que é 6 anos mais velho, foi quem mais me impulsionou nisto. Mas eu sempre fiz o meu percurso, digamos, sim, independente destas coisas. Aliás, fui convidado para fazer parte do PS logo a seguir ao 25 de Abril, pelo Jaime Gama, pelo Dez Ferreira, pelo Mário Mesquita, pelo meu irmão, pelo Nuno Dinho de Matos, uma série deles que estavam na então Cervejaria Mela Abreu, e recusei esse primeiro convite, porque achei que esses do PS eram muito reacionários. Exatamente, era gente muito coisa, não era gente de fiar, não mas era de fiar. Estive a tirar umas notas biográficas, e costumo dizer essas palavras mais caras, que eu compreendo que não sou assim ainda muito explícita. Mas para a estagiária está para a estagiária eu não me estou a portar muito mal, não é, Sr. Presidente? Não. Ainda por cima, logo, com um convidado dessa categoria, e fica aqui à rasquinha. Mas eu estive a tirar umas notas... Eu também sou estagiário nestas entrevistas. O senhor também está a estagiar comigo. Exatamente. Então a gente agora vamos fazer um programa muito bom de 2 estagiários. Mas como eu estava a dizer, eu estive a tirar umas notas biográficas e fiquei impressionada com o currículo que o senhor tem. Não o currículo só, com as condecorações e com as medalhas que o senhor recebeu. Olha, o senhor recebeu... Eu não trouxe nenhuma. O senhor não trouxe, mas o senhor teve todas as confrarias, o senhor é confrade de todas as nossas confrarias. O senhor recebeu do xerife de Bristol, o grau de deputy de xerife. O senhor só em chaves de ouro tem mais de 100. Onde é que o senhor guarda essas chaves todas? Guardo o meu chaveiro é a cabeça, não é? Porque é com a cabeça que nós abrimos as portas na nossa vida, no nosso mundo. Bom, também se abre portas a pontapé. Sim, às vezes também. E neste caso não se trata de abrir portas à cabeçada, mas com a cabeça, ou seja, usando a cabeça, pensando e sabendo a forma como devemos abrir essas portas. E essas chaves foram um reconhecimento desse trabalho, de abrir as portas dos Açores a outros lugares, a outros sítios, a outros mundos. Mas o senhor ainda não pensou em fundir essas chaves todas em barras de ouro? Não me fale disso. Não me fale disso, que já quando era miúda, a minha avó ia me dar uns cordões de prata que tinha, dizia que os cordões de prata eram para mim e o menino Jesus de barro para o meu irmão. E eu disse que ia fundir os cordões de prata. Olha, fiquei com o menino Jesus de barro. O melhor é não me aventurar mais nessas coisas. Nessas coisas de hoje, não é? Mas mesmo que o senhor quisesse fundir, já não podia. Porque a nossa fundição da calheta está dentro de um contentor. Aliás, a nossa calheta está aqui um desastre. A fundição
não contentou. O casinho, o senhor não se ri, são quase... Mas ok, não, eu não vou fundir porque as chaves, não sei, não quer desiludir a tia Maria, mas as minhas chaves de ouro não são de ouro, é tudo fingido. É tudo fingido. Pronto, é assim, exatamente. Mas mesmo que se o quisesse, não podia, porque já sabe... Não, escapou ali a chaminé, mas não faz mal, a fundição não corta. O casinho não abre as portas com falta de dinheiro, né? E o centro comercial não fecha as janelas, dá as janelas abertas e não consegue fechar as janelas. O que é que se não prevê ali para cá? Ainda tem mais uma coisa. O Mini Costa passou para os chineses. Eu acho que... Eu não sou otimista por ser otimista, não é? Mas eu acho que isto é como na natureza. Nada se perde, tudo se transforma, não é? E... olha, os chineses estão quase a vender ao mesmo preço que os açorianos vendem, portanto qualquer dia não vale a pena ir à loja dos chineses, e até já há muitas coisas que não vale a pena ir à loja dos chineses, não é? Isso é verdade. A fundição, pois eu acho que quando correr uma obra ali, com certeza se terá cuidado em salvaguardar pelo menos a chaminé, não é? E depois, toda aquela zona da Calheta, o centro comercial, o casino... Depois sabe-se que neste momento há negociações dos credores, dos sócios aquilo, aliás podia estar resolvido há um ano, mas como os nossos bancos, particularmente aqueles dois bancos que eram credores, levam tempos sem conta para resolver problemas, agora vão ter muito menos, e o problema fica muito mais mal resolvido, não é? Mas eu acho que aquilo vai ter um bom desfecho ainda. Esse otimismo que o senhor tem, isso compra-se na loja de chineses. Não sei se compra, mas isso não é capaz de não ser um otimismo muito seguro. Mas eu acho que o que conta aqui é assim, como dizia um estadista, que era a Golda Meir, quer dizer, o pessimismo é um luxo que em tempos de dificuldade nós não podemos ter, não é? E, portanto, aquilo há de se resolver. Por exemplo, quando a tia Maria usava mini saia, já foi uns tempos, mas quando usava a mini saia, quer dizer, todo o dia as pessoas pediam esmola de porta em porta, não havia aqui a televisão, só havia televisão na base das lajes e era dos americanos, não havia a Universidade dos Açores, as crianças trabalhavam com 10 e 12 anos, portanto o mundo vai mudando, cada coisa tem o seu tempo. E, por exemplo, esse hotel, esse casino, como os hotéis, por exemplo, que o Grupo Pensaúde construiu ao lado, foram construídos num tempo em que quer os privados, quer o Estado, julgavam que o crescimento que se estava a verificar era duradouro e quando se iniciaram aqueles empreendimentos, eram empreendimentos que se justificavam. Ora, o mundo vai sempre mudando. O que é preciso é nós termos capacidade de aproveitar o que construímos, o que fizemos, para, renovando-os, adaptar-nos aos tempos presentes. Isso é verdade, mas eu sempre disse ao senhor que aquilo devia ser um jardim ali com um parque de estacionamento ali por baixo. Mas ninguém me quis ouvir. O senhor é que teve aquilo. Isso é que teve. Porque se o senhor me tivesse chamado para conselheira, nada daquilo tinha acontecido. Pois, eu não a chamei, mas a tia Maria podia ter dado outros conselhos, porque, por exemplo, se aquilo estivesse tudo bem, a coisa a funcionar, o centro comercial, o hotel, estava tudo muito satisfeito. Mas mesmo a funcionar, por exemplo, o Largo de São João, em frente ao Teatro Michelense. Lindo. Isso é que é uma desgraça, não é? Parece que as casas se enterraram, parece que houve um vulcão e o parque de estacionamento subterrâneo veio para cima, não é? E aí a tia Maria tinha tido um bom papel se tivesse dado conselhos à outra tia. Também falei disso da outra tia. Mas mudando de assunto, qual é a sensação de ter o poder e depois ir para casa sem ter nada para fazer? É igual à sensação que se tem depois de termos... não é? Depois de termos cumprido o nosso dever, não é? Mas de qualquer modo... eu tenho muito que fazer e continuo a ter atividade política, só que
é uma atividade política resguardada do mediatismo e dos órgãos de comunicação social. Sou hoje a quem fiz essa exceção. Essa exceção para a tia Maria, não é? Muito obrigado ao senhor. E pronto, é uma exceção. É uma exceção. Bom, mas ainda penso que me vai convidar todos os dias. Não, todos os dias, não. Senhor Presidente. Não é como o Sócrates. Não é como o Sócrates, é uma vez e pronto. É uma vez isso. O Sócrates daqui a dias já está pior. Já anda alguns assim a cortá-las, não sei porquê. Assim, não sei. Bom, também. Mas eu não acredito que o senhor fique muito tempo assim nessa vida. O senhor deve ter alguma na manga. Eu tenho a impressão que o senhor ainda vai chegar onde Teófilo de Braga chegou. É este o meu pressentimento. O senhor acha que tem razão ou não tem? O Teófilo de Braga foi presidente da República, mas antes ainda foi presidente do governo provisório. Por acaso agora, da maneira que o país está, não me admira que haja um governo provisório, não pode haver essa possibilidade. Eu confesso que às vezes tenho essa tentação, mas eu sou um açoriano dependente. Não há desintoxicação que me leve para lá. Nada que leve. Não consigo libertar desse vício de ser açoriano. A mim não me basta ser português. Preciso ser um açoriano de Portugal. E, portanto, aliás, se eu quisesse seguir uma carreira política nacional, eu tenho que confessar, eu não podia ficar nos Açores, porque a RTP Açores não consegue meter na RTP Nacional nenhuma reportagem, não é? A não ser que seja uma catástrofe ou que a tia Maria do Nordeste faça striptease. Sim, é verdade. A Antena 1, nem esse esforço mas faz. Mas também não tem dinheiro. Portanto, aqui a gente só fala para os peixinhos, só falamos para os peixinhos cá. Portanto, teria mesmo que ir viver para Lisboa e eu gosto muito dos meus Açores, eu daqui não sei. Faz muito bem. Mas a sua relação com o presidente Cavaco nunca foi assim muito íntima. Para dizer a verdade, o senhor andava sempre azedinhos um com o outro. É ou não é? Sempre azedamos em público, nunca foi na intimidade. Isso, por acaso, isso é verdade. Não é uma questão pessoal, mas eu, de facto, nunca simpatizei politicamente com o professor Cavaco Silva. Quer no tempo em que ele era primeiro-ministro, e o defeito não é meu, porque o Dr. Mota Amaral também não gostava dele, andavam engalinhados. Isso é que ele engalinhava muito. Engalinhados. Quer como Presidente da República. Eu acho que o professor Cavaco Silva é um dos maiores adversários, o maior adversário que tem estado nos órgãos de soberania das autonomias regionais e dos Açores. Só agora é que está a perder esse lugar, porque a criatura revoltou-se contra o criador e o Passos Coelho tirou-lhe o primeiro lugar, mas está em segundo lugar o professor Cavaco. Mas agora o professor Cavaco deu-lhe uma medalha. Quer dizer, o senhor passou a vida a chatear o presidente Cavaco, sempre a chatear o homem, e no fim ainda dá-lhe uma medalha, senhor presidente. O que é isto? Pois, tem mais valor, porque não foi nem por simpatia partidária, nem por amiguismo, não é? Portanto, e depois também teve uma vantagem, eu também fui receber, porque me disseram que era uma faixa, não é? Não era uma medalha daquelas de um alfinete que picasse. Portanto, por simples não, como era uma faixa, eu lá fui. Mas eu tinha um desgosto, é que sempre fui boa pessoa, Sr. Presidente. até meti umas cunhas ao Dr. Mário Bento para fazer uns artigos para mim, no jornal, para ver se no dia da autonomia recebia uma medalhinha. E nunca. O senhor sabe que eu tinha esse desgosto comigo. O senhor nunca me deu uma medalha. Eu reconheço que foi uma falha da minha parte. Mas também foi para a tia Maria do Nordeste não ficar obrigada a falar bem de mim nesses palcos todos pelos Açores fora. Foi por causa disso? Sim. Depois podia se sentir obrigada a isso e não queria condicionar a sua criação artística. Aí eu tenho desgosto, mas o senhor tem uma certa razão. No entanto, o senhor deu, o senhor Natalino Viveres, o Dr. Mário Bento, o senhor deu medalhas. Tudo por unanimidade. Os deputados todos tiveram medalhas. E não tive nenhuma. Olha, até o meu amigo Zeca Medeiros, eu dei 3 medalhas, o que é que até é mais do que é, para ter 3 e não ter nenhuma. Tem voz grossa, não é? Voz grossa. E uns barbas. Mas é quando tem que eu também falo grosso. Também, sim senhor. Isso é verdade, mas de qualquer modo, fique descansada, olha, eu tenho 2 medalhas repetidas que me deram inadvertidamente. E eu posso reservar a mais novinha
e já fica, porque eu agora não posso dar medalha, já foi. Sim, já não posso dar. Sr. Presidente, mas uma dessas eu dou-lhe. E não se fala mais nisso. Não, sim, agradecia. Não precisa ser dor daquelas mulheres. É mais refeirinha que o senhor te falei. Mas é remediada. E como aquela que o senhor recebeu da Câmara Municipal do Nordeste? Servia para mim. Da Câmara Municipal do Nordeste não recebi nenhuma, não. Não, o senhor não me diga uma coisa dessa. O senhor não recebeu a medalha da Câmara. O senhor fez a maior obra que podia ser para o Nordeste. Não podia ter aquilo. Como é que o senhor não teve uma medalha, nem uma homenagem, nem nada? O senhor esteja descansado, que é quando for a presidente da Câmara do Nordeste, ver dar uma medalha. Não se diz presidenta. Não se diz. Presidente é uma palavra de género neutro. A tia Maria, assim, género neutro, como a tia Maria. Mas de qualquer modo, o senhor agora está num patamar por cima, pode-me tratar mal. Se diz presidenta, por exemplo, a tia Maria esteve há bocado a falar com o Sidónio Betancourt. Sim, sim. Não, o Sidónio Betancourt não é jornalista, é jornalista. Ela às vezes é jornalista. Quanto à estrada, Mas o que eu quero dizer ainda ao Sr. Presidente, ainda antes dessa coisa da estrada, o senhor continua presidente. O senhor agora é conhecido pelo PH. Presidente honorário do PS. Sim. O senhor teve 99,9% dos votos. Quem foi o filho da mão do 0,01 que não votou assim? O senhor que me diga que, se o senhor não me sei, vai tentar descobrir. Mas o meu PH de pouca acidez, eu não fico zangado com as pessoas que votam contra mim, não é? Além disso, de 99,9, que depois, antes tem mais que 99, tem menos. Portanto, também não fiquei zangado por isso, não é? Bem bom que houve alguém que votou, não é? Exatamente, porque imagina, se fosse 100%, diziam todos assim, olha, até ele votou nele. Então foi o senhor que não votou isso aí. Pronto, está bem. Pronto, está certo. Porquê é que se nos escolheu Vasco Cordeiro para o substituir e não José Contente? O senhor teve em conta foi a idade ou o tamanho? No caso do governo, o tamanho. No caso da Câmara, a idade. Eu acho que é assim, para já não fui eu que escolhi, foi o PS que escolheu, não é? E a ideia foi assim, para o Governo é preciso gente nova e para a Câmara de Ponta Delgada, nova gente. O senhor é logo político, vê-se logo que tem as respostas na ponta da língua. Eu às vezes volta político, exatamente. O senhor não acha que a Assembleia Regional tem deputados a mais? Não. Pois, olha, tia Maria, isso é uma pergunta que agora toda a gente está em casa dizendo assim, tem razão, tia Maria. E se eu disser assim, sim, tem deputados a mais, toda a gente diz assim, tem razão. Portanto, é uma pergunta para ter razão. Mas sim. Fica bem a pergunta. Essa pergunta fica bem. E a resposta é que sim, também fica bem. Isso o senhor não tem até que as pessoas não gostam muito de deputados, mas pronto. Mas eu acho que é assim, se a gente vive em democracia, a instituição principal de uma democracia é o Parlamento. Há outras, porque a democracia não se esgota no Parlamento, nem se pode esgotar. E por isso o Parlamento tem que ser uma expressão das vontades, das opiniões todas. Uma pessoa pode ter poucos deputados, mas papam-se tostões e perdem-se muitas opiniões. Eu acho que é possível fazer um esforço para que a Assembleia seja mais pequena sem perder opiniões. Por exemplo, se houver um deputado por cada ilha só de base, e se isso puder passar em termos constitucionais, portanto, é possível fazer uma redução e também depois no ciclo que faz a correção também reduzir um pouco. É possível fazer essa redução, mas eu acho que a nossa preocupação deve ser ter uma boa Assembleia e não menos deputados. Ter melhores deputados e não menos deputados. Isso é que é importante. E as pessoas é que metem os deputados lá, não é? Eles estão todos eleitos por quem votou. Quem não votou sobre o assunto, pouco direito tem para falar, e quem votou mal, olha, pode-se arrepender sempre na eleição a seguir. Isso também é verdade, mas, por exemplo, a gente olha para o curso, porque é que tem lá 2 deputados? Dava-se bravo, ainda tem para ir à pesca, ainda se divertir.
Pois, por esse raciocínio era 0, tal deputado. Uma perna de um deputado dava. Se calhar dava. Uma perna no cu e outra nas flores. O problema é mesmo esse. Por isso é que há tantos... o número de deputados é tão alto. É porque não se pode fazer uma proporção certa. Porque a proporção era uma perna, um pé, não é? Pois. Diga-me uma coisa, já agora uma pergunta muito diferente. Qual é a marca de perfume do Dr. Motamaral? Do Dr. Motamaral. Como é que eu saiba? Se não foi o primeiro a sentar-se. Se foi o primeiro a sentar-se na cadeira do Dr. Motamaral. Podia estar ainda com aquele cheirinho a perfume dele. Mas isso é uma pergunta de interesse público. Eu estou-me a lembrar do Hugo Chávez, a propósito do perfume, não é? Quando ele foi fazer aquele discurso nas Nações Unidas, lá na tribuna, e tinha estado lá o Bush, o presidente Bush. Sim. Ele disse: El diablo estuvo aqui. Cheira ainda a enxofre, não é? Mas não, no caso do Dr. Motamaral não cheirava a enxofre, nem a perfume nenhum. Aliás, ele, como é um autonomista à moda antiga, eu acho que não usa perfume, lavava-se com sabão branco e azul. Se calhar é verdade. Qual é a diferença entre o senhor e o Dr. Motamaral? Para já, o Dr. Motamaral tem aquele ar mais solene, mais sério. O senhor tem um arzinho assim, digamos que, mais de sacaninha. Bom, essa, como é que se diz? Como é que disse? Sacaninha. Isso é correto se entender com isso que eu sou uma pessoa assim mais descoberta, mais expansiva, mais descomplexada. Pronto. Fazemos essa coisa. Mas nós somos pessoas diferentes, de uma formação diferente, de uma geração muito diferente, até numa formação no plano ético muito diferenciada, não é? Ele, por exemplo, com certeza só não foi seminarista por acaso. Eu só fui ao seminário por acaso, não é? E foi para ter explicações de latim. Portanto, há aqui uma diferença. É uma diferença grande, não é? Portanto, mas apesar de tudo, eu sempre tive, eu gostava de dizer isso, sempre tive uma boa relação com ele. Fomos adversários fortes, não nos poupamos no combate político durante muitos anos, mas sempre fomos capazes de, quer quando eu ainda estava na oposição, quer depois quando fui presidente do governo, de termos muitas complicidades, muitas coisas em comum, para defender os Açores e para defender interesses dos Açores e da autonomia, muitas complicidades que os nossos partidos ignoraram e que não era do conhecimento público, mas que serviram muito para defender os Açores muitas vezes. E orgulhamos-nos disso. Eu sei que ele também se orgulha disso. Tinha em comum e os dois iam nas procissões, isso é verdade, isso é comum. Agora, eu queria só saber uma coisa, o senhor ia na procissão de graça, eu recebia subsídio de penitência. Aí é de graça e dizem que ficava até muito engraçado na procissão, mas penitência, para dizer a verdade, foi a que eu fiz depois de levar anos e anos e anos a criticar o Dr. Motamaral por ali nas procissões e acabei lá no mesmo lugar. Mas acabei no mesmo lugar porque me apercebi que, quer dizer, que não corresponder a esses convites, não ir, era uma coisa desagradável e que ofendia, não é? As paróquias, ofendia as pessoas. E depois também havia uma separação muito clara que eu sempre quis fazer. Quer dizer, uma coisa é a representação das autoridades, outra coisa é o cortejo religioso. Eu nunca utilizei as minhas convicções religiosas ou a falta delas para tirar daí vantagens políticas. A religião é uma coisa, política é outra. São campos diferentes, ainda que a formação religiosa de uma pessoa possa interferir como político e que um mau político possa não andar muito bem com Deus, não é? Isso também é verdade, isso é verdade. O senhor é um homem perfeito. A gente olha para si e vê que... Há piores. As mulheres faziam só o piso de seu presidente. O senhor tinha muitas admiradoras. Eu, para dizer a verdade... isso eu não sei, não é? Isso não contabiliza. A minha mãe dizia que fama sem proveito está dor no peito. Portanto, eu também não sei. Agora, eu é que sou admirador, não é? Sempre fui admirador das belezas naturais, não é? Das belezas naturais, exatamente. Dos Açores, não é? Eu também sou... Pois, mas a tia Maria, por exemplo, sempre andou atrás de mim e foi só fama, nunca teve proveito. Isso também é verdade, é verdade. O senhor que me diga uma coisa, o senhor ficou rico nesse tempo de governação, o senhor não terá escondido em casa um Porsche, um XXL ou um Ferrari, é?
Não tem nada disso. Até, devo dizer, até se fosse rico não ia gastar o dinheiro, não começava a gastar o dinheiro por aí. Não é? Mas, felizmente, eu não faço parte daqueles políticos que entraram com a mão à frente e outra atrás no governo, não é? E saíram ricos, proprietários, empresários. Bastante, eu tenho a certeza que isso não aconteceu com os membros, tenho a certeza, quer dizer, tenho a convicção de que não aconteceu com os membros do meu governo, mas ainda há para aí alguns empresários que já foram governantes, então lá fora se imagina sim. Quantos, não é? Felizmente eu não faço parte desse clube e honro muito. E faz muito bem não fazer, disso, e faz muito bem não fazer porque tenho consideração por senhor. Obrigado, Tia Maria. O senhor está sempre à vontade comigo. A SECUT foi uma das grandes obras do senhor Presidente. Sim. Porque é que a SECUT chegou só até à fazenda e não à vila? Fez só para engalinhar o Presidente da Câmara do Nordeste, José Carlos. Eu não pensei nele nem no primeiro metro, nem no último metro de estrada. Aliás, eu não tenho nada contra ele, que ele até foi meu colega de Lucia, desde o primeiro até ao 7º ano. Mas os senhores andavam sempre com essa SECUT. Ele era assim muito esquisitinho, mas de qualquer modo, olha, a coisa composta. A divergência é uma coisa de 2 km, que dava uma poupança de 1 minuto e 20 segundos, custava milhões e milhões de euros, ainda tinha problemas de impacto ambiental, eu acho que o que se fez, fez-se muito bem. Eu só tenho pena, por exemplo, não ter feito as Furnas Povoação, que é uma estrada que devia ter sido englobada naquilo e não foi, mas essa eu acho que foi feita o que havia a fazer. Mas uma coisa é certa, se fosse a pedir para o senhor fazer a SECUT, o senhor fazia. Não era só até à vila, até à Pedreira. Era até à Pedreira, só que o senhor de São Pedro Norte disse, já basta, não é? Aí já está, sim senhor. Aliás, porque a gente já se conhece desde 25 de Abril. Exatamente, por isso é que a Tia Maria conhece bem a canção se canta agora, do 25 de Abril. Conhece. Lá vamos cantando e rir. Não, isso é o hino da mocidade portuguesa. Eu estou a falar da Grândola Vila Morena. A Grândola Vila Morena julgava que isso era um hino de louvor a Passos Coelho e ao Miguel Relvas, porque eles quando passam têm sempre essa cantiga. Por isso é um hino de protesto contra o Passos Coelho e o Relvas. Sr. Presidente, eu queria continuar mais, mas eles já me estão dando sinal que isto tem que acabar. A gente está a chegar mesmo ao fim da nossa entrevista. Ainda fiquei uma série de perguntas para fazer. Eles dizem que a Tia Maria só tem aquele limite de tempo e acabou. Tem que ser. Foi pena porque tinha aqui umas coisas muito interessantes para perguntar. Os jornalistas dizem tudo isso quando chega ao fim da entrevista. Quando chega ao fim da entrevista. Dizem sempre aquela conversa assim, o tempo é pouco em televisão e tal, ficou muito por dizer, mas certamente teremos outra oportunidade. Exatamente, certamente teremos outra oportunidade. Ainda ficou aqui mais por fazer. Sr. Presidente, é isso. Então, foi um prazer. Tia Maria, olha, tenha muito sucesso no seu estágio. Eu acho que vai ser aprovada. Eu não sei se vai ser... Eu espero é que depois a RTP o contrato, não é? Eles aqui vão querer, mas aqueles de lá de fora... Os lá de fora, que eles chegam lá, eles não nos percebem. É uma raça. Ok, eu tive aqui uma entrevista com o Presidente Carlos César. Muito obrigado, vocês esperem na próxima semana, se Deus quiser.